Eu vou tentar botar agora mesmo. Trouxesse água? Trouxe. Atualiza o Facebook pra ver. Já tá ao vivo. Ao vivo. Tô fazendo um teste na live logo, né? Vai ser a todo mundo. Hoje a gente vai ter a primeira aula, né, da escola bíblica, nesse processo à distância todo. Então eu tô fazendo um testezinho aqui logo para saber se tá ao vivo, se já tá iniciando a live, se os irmãos estão chegando. O irmão Rosana tá aí assistindo. A live já tá iniciando, ó. Deu certo então. Graça e paz a todo mundo. Deixa eu só ver aqui no computador que eu fiz, porque sempre numa mesa tem um estúdio, né? Então eu botei um computador ali de reserva para olhar se tá dando tudo certo, se tá sendo executado. Deixa eu baixar aqui. Vai ser a todo mundo. Sempre numa mesa tem um estúdio, né? Tá sendo executado. Bom, Pai do Senhor a todo mundo, a gente vai iniciar a nossa escola bíblica, né? Não é do formato que a gente queria não, porque o formato que a gente queria é estar lá na igreja com o slide, o projetor, os irmãos. Mas aí é do jeito que Deus dá e a gente inicia as ferramentas virtuais, ela nos possibilita isso, né? A nos superarmos, a arrumarmos uma nova maneira de fazermos a obra do Senhor. E hoje a gente vai trabalhar a temática, o crescimento espiritual do cristão. Essa aula eu já vou logo de imediato para avisar que não foi uma aula projetada por mim, foi uma aula que eu peguei na internet, dei uma analisada nela, achei um tema muito bom e aí a gente vai poder meditar sobre ela. Amém? Vamos orar? É como é de costume na escola bíblica, a gente faz logo uma oraçãozinha, a gente louva ao Senhor, mas não vai dar para louvar hoje, mas a gente vai orar ao Senhor. Eu estou aqui, você aí, eu não sei quem está me olhando, mas oremos ao Senhor. Ó Deus, Pai de eternidade, Deus de bondade, Deus de imensidão, ó Deus, nós somos gratos a Ti por não estarmos juntos, ó Pai, com os irmãos fisicamente, mas estarmos ligados, ó Deus, espiritualmente, estarmos unidos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, pelo poder que habita em nós, pelo Teu divino amor. Nós somos gratos, ó Senhor, que possamos, ó Deus, aprender alguma palavra de Ti, que possamos diminuir para que a Tua graça recaia sobre nós, ó Pai, para que não sejamos só, que não sejamos nós, mas o Teu poder sobre nós. Abençoa os Teus servos, ó Senhor, que estão do outro lado, nos dá entendimento, ó Pai, porque aprenderemos junto, ó Senhor, a temática de hoje. Glória seja dada ao Teu santo nome, ó Pai amado. Em nome de Jesus, amém, ó Pai. Abençoe. Bom, a temática de hoje a gente vai dar uma olhada sobre crescimento espiritual, né? E logo na imagem a gente está vendo aqui um indivíduo em três estágios. E assim como o ser humano ele tem um estágio de criança, de bebê, né, de embrião, ele vai se alimentando dentro do ventre da mãe, ele se torna criança, toma leite, e aí com as experiências e com o tempo, né, e com os nutrientes corretos, há um crescimento. Se tudo for projetado de maneira sadia, se for dado bom alimento, ele vai crescer bem, melhor, né? Se for dado o tempo necessário também. Então, assim como tudo que é vivo, ele cresce, né? Ele nasce, ele cresce, morre. O crescimento espiritual ele é necessário na vida do crente. E aí eu penso que na noite de hoje se faz necessário a gente falar um pouco sobre a temática de crescimento espiritual, porque a igreja ela está passando por uma fase, a igreja está passando por experiências novas, né? Experiência essa que vai trazer maturidade à igreja. Eu digo que as pessoas que estão em casa, as famílias, elas estão aprendendo, né? É a verdadeira peneira hoje, esse momento que a gente está vivendo, para saber quem é de Cristo, para saber quem se dedica, quem busca a face do Senhor. E aí hoje a gente vai estar trabalhando essa temática. Você que está chegando aí, que você possa mergulhar, né?
Leia, pega a Bíblia, abre a Bíblia, a gente vai poder fazer algumas referências bíblicas. Eu não vou poder conseguir pedir para que alguém leia, nem estou conseguindo ver quem é que manda mensagem para mim, porque eu estou com a lâmina de slide aberta. Né? Vocês aí vê minha face no lado direito e vê a, como é que diz, o slide. Mas eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo uma câmera apontada para mim da webcam e aí o slide. Crescimento espiritual, vamos lá. Eu queria que vocês abrissem logo o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16, e depois o capítulo 3, o verso 1, que já está aí na tela, e a gente vai falar sobre os estágios, os tipos de homem, né? Aquilo que a luz da Escritura nos revela. Ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por mim. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu acho que o capítulo 3, o verso 1 vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Isso aí é Paulo falando à igreja de Coríntios, né? E aí nessa perspectiva bíblica, a gente vai ver que a luz das Escrituras, ela nos trata de que existe tipos de homens, né? E aí ela já se mostra com o homem natural. E a gente entende que o homem natural é aquele que não discerne as coisas do Espírito, o homem que não entende as coisas de Deus. Né? Sabe quando, por exemplo, o Espírito Santo de Deus ele nos impele a orar sobre alguém, a orar sobre a vida de alguém, não estou falando nem em posição de mãos, mas você está num ambiente e seu coração arde para orar intercedendo por uma pessoa. E aí tem um amigo do seu lado que vai dizer assim: Xoxo, por que você está fazendo isso? Esse é o homem natural, aquele que não entende as coisas do Espírito, que parece até loucura. Por exemplo, se entregar a Cristo, viver na casa do Senhor, mudar toda a nossa rotina, mudar nossa mentalidade, nossa moralidade, né, que era deturpada, mudar toda a trajetória de vida e se converter a Cristo de fato, não se converter a um sistema religioso. Muitos dos nossos amigos são como amigos homens naturais, eles não entendem o processo de transformação. Só para poder ilustrar isso, por exemplo, um dia eu fui fazer uma compra no supermercado e aí a atendente estava passando a compra e ela viu um homem que era, vamos dizer que em outro tempo ele era um bêbado, um cara que se embriagava, que dava mau testemunho. E aí ela dizia: mas rapaz, depois que se converte na igreja, e aí não é se converter na igreja, é se converter a Cristo, porque mais na frente a gente vai ver que pode estar na igreja e o indivíduo pode estar dentro de uma igreja, mas não ligado a Cristo. E aí ela dizia assim: depois que entra na igreja, agora quer ser santo, não bebe mais, e aí não entende a transformação que há, né? E Cristo ele possibilita transformação, mas o homem natural ele não vai entender. Existe o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que busca viver na vontade de Cristo, aquele que tenta conhecer a mente do Senhor, aquele que tenta ser instruído pela palavra do Senhor, aquele que diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? E existem os homens carnais, que são semelhantes aos naturais, né? Que quando Paulo falava à igreja de Coríntios, eram pessoas que estavam dentro da casa do Senhor, mas os seus comportamentos eram como se fossem mundanos. Estavam dentro de um ambiente religioso, mas aí a ortopraxia, né, o seu comportamento estava como a homens carnais, homens do mundo, se semelhando. Então são 3 tipos de homens que a gente vai tratar: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. E a gente vai fazer um paralelo entre o homem natural e o homem espiritual, né? Ou essa mentalidade de homem do mundo e como crescer, como se tornar um homem espiritual. Primeiro a gente tem que ver as condições dos homens, né? Paulo apresenta essas 3 condições, como eu já falei. A primeira condição é a condição de natural, que ora o homem natural, ele não aceita as coisas do espírito. O homem carnal,
né? É aqueles que se comportam, que até Paulo conversa com ele, mas se comporta como homens carnais. E aí eu vou adiantar um pouquinho a homens espirituais, né? Que aqui o texto diz, julga todas as coisas, que nós temos a mente de Cristo. E aí eu venho para o embate daquilo lá que da reforma protestante, né? No ano de 1517, que surge o protestantismo, né? Que aí, porque se protestava contra as coisas. O protestante, ele usa a palavra do Senhor para contestar a, a, a cultura, porque o evangelho é transcultural, né? Nós somos tidos como pessoas que protestam, que criticam. Nós não criticamos, isso é uma falácia. Apenas falamos aquilo que está nas escrituras sagradas. É claro que em algumas denominações há uma imposição muito maior, né? Mas é necessário que a gente fale aquilo que está nas escrituras, porque a Bíblia e o Cristo ele confronta o pecado. Há um objetivo de Deus para o homem. A primeira coisa que Deus quer é que nós cresçamos. Deixa eu só aqui aumentar a lâmina. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, e em várias outras passagens na Bíblia, a vontade de Deus para o homem é que a gente cresça, né? Que a gente não seja neófito na fé, que a gente não seja pessoas que siga Cristo apenas em falar e não em comportamento. É necessário que cresça. Amém? E lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, vai dizer o seguinte: que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí vem a palavra, né, esse verbo grego pleno, é aquele mesmo que está lá em Gálatas, se eu não me engano, que fala da plenitude do tempo. É como se fosse quando o sol ele chega no ápice do meio-dia. Ele está lá na sua plenitude, ele não pode ir mais além. E a vontade de Deus é que a gente chegue no pleno conhecimento da verdade. Sabendo que quando a gente não receber o corpo glorificado, quando a gente não tiver com o corpo glorificado em Cristo Jesus, né, depois da sua segunda vinda, a gente é limitado. E mesmo a gente na eternidade, a gente ainda vai passar o momento da eternidade ainda aprendendo de Deus, conhecendo a verdade. Porque Deus é insondável, Deus é infinito em conhecimento. Mas a vontade de Deus é que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, tem lá dizendo: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente deve crescer na graça e aí também no conhecimento. Existe grupos de pessoas que entendem essa graça como uma questão de pentecostalismo, né, da sensibilidade do Espírito, e o conhecimento é das verdades do Senhor, mas na verdade essa graça é a benevolência de Deus, é crescer na sensibilidade de Deus, de estar sensível à vontade do Senhor, de receber as dádivas dele, de ter mais intimidade e profundidade no Senhor. E no conhecimento ali que as Escrituras nos revelam, não está falando, não havia sistema teológico aí implantado. Pelo menos é a minha concepção. Lá em Efésios 4, 13 vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lá em 1 Coríntios vai dizer: pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Há uma busca, né? Paulo está dizendo ali que ele tinha a mentalidade de Cristo. E como é que a gente vai crescer? Perceba que nessa função aqui, nesse gráfico de função, a gente tem aqui no eixo horizontal, né? A gente tem a questão de tempo. Tempo de vida cristã. Assim como uma criança ela precisa de tempo e nutrição, né, para crescer, nós cristãos precisamos de tempo e nutrição para crescermos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17, vai dizer que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É que nós entendemos com isso que só há crescimento espiritual quando ele é nutrido por Deus, por meio da sua escritura,
por meio da presença de Deus, da graça de Deus, né? Mas aí é tempo de cristandade. Também com isso eu digo que não é porque você tem 30 anos de cristão que já é um cristão plenamente consciente e perfeito na vontade do Senhor, porque senão o escritor aos Hebreus não está aqui ao texto, mas o escritor aos Hebreus vai fazer uma repreensão dizendo que havia um grupo de pessoas que precisava, que já podia, pelo tempo dentro da igreja, já podia ser mestre, mas era necessário que voltasse a tomar o leite, porque eles não tinham se permitido crescer na vontade do Senhor. Basicamente essa é a ideologia do verso lá do texto bíblico, eu não me lembro. Mas aí é tempo e escritura sagrada, intimidade com Deus. Só há crescimento, só há conhecimento quando a gente mais absorve de Deus, quando a gente mais se santifica, quando a gente mais busca a vontade do Senhor e a verdade do Senhor, e aí a gente vai crescendo. Aí eu faço também uma ressalva. Há pessoas que não entendem quando um cristão que está dentro de um ambiente religioso cristão, dentro de um ambiente ali, de uma casa de adoração, quando um cristão erra. E aí critica o cristão. Mas não é aquela velha frase assim, que todo mundo tá preparado para apontar. Mas não é cristão, mas não é crente, né? Há uma expectativa, um Big Brother muito grande em cima do cristão, porque ele vai ser cobrado que haja uma plenitude de santidade nele. E a sociedade não entende que nós, ao buscarmos ao Senhor, com o tempo a gente vai, com tempo e conhecimento e com vontade, com santificação, com a busca de Deus, a gente vai eliminando as coisas que estão erradas e aí a gente vai crescendo no conhecimento de Deus. O objetivo de Deus para o homem é esse, né? Que a gente saia do estágio de homem natural. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, ó, é uma linha nessa escala de função. Quanto mais eu olho para o céu e mais busco ao céu e contemplo na minha vida cristã, a gente não vai ser transformado do dia para a noite. Então tenha paciência com aqueles que estão ao seu lado, que ainda cometem falha. Lá em Efésios 4, né, na unidade da igreja, vai dizer que a gente tem que ter paciência, perseverar no amor, ser paciente com os nossos irmãos. Não dá para cobrar um processo de santidade do dia para a noite. Mas a partir do momento que somos conscientes de algo, que aprendemos sobre aquilo, devemos ser praticantes também. Amém? Então a gente sai do estágio de homem natural ao estágio de homem espiritual. E tudo isso leva um tempo. Mas é um tempo de busca ao Senhor. E aí a gente chega no processo de pleno conhecimento, de crescer na graça no conhecimento, de ter a mente, buscar a mente de Cristo e ser perfeito, preparado para a boa obra. Essa é a vontade de Deus. Que é a definição de crescimento espiritual? É um contínuo crescimento de amor a Deus e ao próximo, revelado por um caráter transformado que reflitam atitudes e comportamentos semelhantes aos ensinados e vivenciados por Jesus. Então, crescimento espiritual, em sua definição, é quando a gente pratica aquilo que Cristo nos ensinou. Quando a gente cresce em amor, quando a gente cresce em amor a Deus e ao próximo, quando a gente revela na nossa vida com um testemunho de vida as semelhanças de Cristo. É quando você se aproxima mais de Cristo e as pessoas na rua lhe observam assim, lá vai um irmão. E lá vai um irmão não como um tipo de irmão de chacota, mas lá vai um irmão, lá vai um servo do Deus Altíssimo. Então isso é um bom indício que você está seguindo em conhecer ao Senhor, que você está crescendo, sabendo ainda que nós somos falhos e pequenos. Mas nos testemunharmos aquilo que Cristo nos ensinou, é amarmos, é praticarmos. Amém? Dá nem para perguntar se tem alguma coisa. Alguém está com alguma dúvida? Pode botar lá embaixo. Eu não vou conseguir responder agora porque eu não vejo, né? Mas pronto, o Meire está acompanhando aqui. Meire está com o celular aberto. Então, se alguém tiver alguma dúvida, faz uma pergunta embaixo. E aí, Meire, ela vai me passar, né? Aí, uma cruz, um indivíduozinho, mais amor. Quanto mais eu amo a Deus e mais eu amo o meu próximo. A Bíblia vai dizer lá nas cartas de João, nas epístolas de João,
que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu não sou de Deus. Então eu tenho que amar a Deus e amar ao próximo. Essa é uma verdade inegável. E aí a gente vai fazer umas perguntas, né? Por exemplo, como podemos medir o crescimento espiritual? Será que a gente pode medir o crescimento espiritual? A gente pode observar o crescimento espiritual na vida do indivíduo, do cristão, mas medir não. Há dentro da igreja hoje um processo de medição. Algumas pessoas dentro do íntimo falam: ah, fulano tal é mais santo, né? Há como se fossem escalas de santidade. Mas não vá por esse caminho, não siga esse caminho, né? A gente não pode medir o crescimento espiritual, porque nós olhamos o visível, né? E Cristo olha o invisível. E aquela pessoa que possivelmente, figurativamente, ele está na sua frente, sendo um bom indivíduo, só Deus sabe e como ele é dentro de casa. Né? Existe aí dentro da teologia dois termos, que é o cristão nominal e o cristão genuíno. O cristão nominal, ele tem nome de crente, mas ele não se comporta como crente. Ele pode até se comportar na frente do pastor, na frente, né, do seu líder religioso, mas dentro de casa não. Então a gente não pode medir o crescimento espiritual. A gente pode ir observando. Como podemos medir o crescimento? Não dá. De maneira que se processa o crescimento espiritual em uma pessoa. Existe alguma relação entre o crescimento de uma pessoa e o seu comportamento? Existe sim, né? A gente vai tentando responder isso ao longo do estudo. O crescimento espiritual pode ser medido do mesmo modo que o vinho. E aí o vinho é porque é um líquido que pode ser botado ali numa garrafa de 1 litro e ter ali aquelas medições ali, né? 250 ml, 420 ml, 500. O líquido ele pode ser medido. Mas a gente vai caminhar, tá vendo? A Bíblia ela nos revela algumas pessoas que eram homens espirituais, né? Noé era um homem espiritual, Abraão era um homem espiritual, Moisés. São os exemplos de fé que estão tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? São os patriarcas, aí Abraão, o patriarca, e são as figuras que nós observamos ao longo da nossa vida cristã, que está ali revelado na Escritura Sagrada, de homens e até mulheres que são homens e mulheres de Deus, os exemplos, né? Noé, Abraão, Moisés, José, Daniel, Elias, Paulo, Jesus, pessoas que eram de Deus, que tinham comportamento como um servo de Deus. E aí, por exemplo, algumas coisas que há em comum, né? Por exemplo, Abraão saiu da sua terra e da parentela, né? Moisés também saiu. Alguns desses homens, a maioria desses homens eram pregadores das verdades de Deus, das boas novas de Deus. Cristo nunca cometeu pecado. Os outros cometeram pecado, né? Mas Cristo não. A maioria desses homens, ou todos eles, não se contaminaram com a idolatria. Eram homens de oração, homens de intimidade com Deus. Resistiu à tentação sexual, né? Por exemplo, José, com a mulher de Potifar, ela tentou assediá-lo e ele resistiu, né? Ele fugiu para não cometer nenhum pecado diante de Deus. E eles eram homens justos em sua geração, era um dos caráteres que estava atribuído em todos eles, né? Era um homem justo, podia até colocar aqui nessa relação Jó, né, como sinônimo de justiça, de homem justo diante de Deus, o mais manso da terra, alguns nem tanto, mas eram homens mansos. São exemplos de pessoas, dos caráteres das pessoas e comportamento das pessoas que tinham um crescimento espiritual, né? Alguns modelos de homens espirituais, a gente já falou deles, mas aí, ó, Noé obedeceu a palavra de Deus. Deus mandou construir a arca, parecia loucura para aquele tempo, porque não chovia há muito tempo, mas ele foi obediente à palavra. Abraão, ele saiu do ambiente de pecado, quando Deus disse, sai do meio da tua parentela. Ele saiu de um ambiente em que Deus queria levá-lo para conduzir as promessas de Deus, né?
e ele saiu do ambiente da casa dele, ou do ambiente mundano, daquilo que fazia parte da sua cultura, né? Lá de Ur, né? Moisés, ele era um homem versado em conhecimento e prática nas leis divinas, era um homem que obedeceu a Deus, que também saiu do meio né, do seu ambiente, e era um homem que era conhecedor e das práticas das leis divinas. Possivelmente Deus revelou a ele e ele foi lá escrevendo, foi quem fez o Pentateuco, né? José, ele tinha discernimento entre o pecado e o prazer verdadeiro. Ele sabia o que era mais importante para ele, né? Ele obedecia sempre à vontade de Deus. Daniel era um homem de oração, é o que as escrituras vai nos falar. Oração, intimidade com Deus, saber a vontade do Senhor. Elias, enquanto os 400 profetas de Baal e os outros profetas lá estavam adorando ao Senhor, Elias, ele restabeleceu, né, o altar de Deus, e o fogo desceu e consumiu o holocausto. Então era um homem que não se corrompeu com a idolatria do povo. A nação ali estava corrompida, né? E aí Elias, ele foi um daqueles que foi aquele que foi usado por Deus para restabelecer o altar do Senhor diante ali de Jezabel, diante do rei, diante de todos aqueles adoradores. Paulo, ele renunciou à sua vida e viveu por amor ao evangelho. E Jesus Cristo cumpriu a missão. Então perceba que todos esses aqui têm coisas em comum, né? Eles têm conhecimento da pessoa de Deus. Até Abraão foi chamado e foi instruído por Deus. Eles tinham devoção a Deus e prática. Então, devoção, conhecimento da palavra de Deus, né? Devoção, dedicação, prática, que é pôr em ação aquilo que é ensinado, é igual a conhecimento da palavra de Deus. É crescimento espiritual, amém? Eu não ajeito a minha webcam aqui, vocês podem até ver, eu não fico agitando, porque eu não tenho como saber o posicionamento que eu estou na minha webcam, né? Porque é que eu só vejo só a lâmina de slide, a iluminação, não sei, estou olhando a televisão ali para ver como é que tá as coisas, mas aí é agonia de gato, foi a primeira aula de slide, amém? Bom, eu queria falar agora sobre os enganos. Quando a gente fala de maturidade espiritual, quando a gente fala de crescimento espiritual, há muitos enganos. Porque a gente vê, nós que somos carnais, pecadores, nós vemos aquilo que está aparente, aquilo que está na nossa vista. A gente não vê, a gente não sonda o intento do coração, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 4 ou 5, vai dizer que nós devemos ser mordomos da casa do Senhor, despenseiros, que nós não devemos julgar, mas que o Senhor, quando chegar, será reto juiz, porque Ele julgará o intento do coração. Então, é engano eu dizer que, por exemplo, pessoas que estão dentro da igreja há muito, muito tempo, eles são maduros espiritualmente. Senão, como eu repito, né, o escritor aos Hebreus não faria uma crítica a um grupo de pessoas que estava tanto tempo na casa do Senhor ou na igreja, mas eles eram neófitos, era necessário dar alimento de leite novo para eles, porque eles não cresceram na fé, já deviam ser mestres e não cresceram. É engano eu dizer que quem participa muito das atividades da igreja, quem é ativista religioso, ele tem maturidade espiritual. Tem pessoas que são verdadeiros ativistas, que estão lá dedicando dia e noite na casa do Senhor, mas ele não tem maturidade espiritual. E maturidade espiritual é saber se comportar espiritualmente. Quando o abalo vier, ele ser coluna, ele ser multiplicador da palavra do Senhor, ter a maturidade espiritual para se comportar diante do Senhor e diante dos amados. Então eu não posso dizer que frequência dentro da igreja é questão de maturo espiritualmente. Participação da igreja, né? Maior tempo de conversão, aqui maior tempo de frequência é aí todo dia, na verdade, né? E tempo de conversão é aqueles que estão há 50, 100, 50, 70 anos na casa do Senhor. Aqueles que desempenham função especial, que é obreiro, que é diácono, que é pastor, que é professor de escola bíblica, né? Aquele que desempenha uma função especial, eu não posso dizer que ele tem maturidade espiritual. Porque, como eu digo, né? E aquele que apresenta um comportamento maduro ali esteticamente, mas no íntimo a gente não sabe, diante da casa dele. Esse grupo de pessoas que está aqui sendo relacionado como
ser uma classificação de engano para quem acredita ter maturidade espiritual, né? É um grupo de pessoas que a gente fala aqueles que trabalham na linha da superficialidade, né? É claro que possa ter pessoas que vai muito à igreja que são maduros, aqueles que estão nas atividades da igreja são maduros, tempo de conversão, né? Possa ter pessoas dentro dessas classificações aqui que são maduros espiritualmente. Mas é um engano eu assumir que esse grupo de pessoas, pelo rótulo estético, são maduros. Só quem vai saber é Deus e diante da calamidade como ele vai espelhar a fé dele. Amém? Ah, deixa eu ver a lâmina de slide aqui sumir. Vem-te embora. Só um segundo. Meu computador ele deu um bugzinho aqui. Deixa eu ver aqui. Só. Eu vou passar para as próximas slides porque eu posso trabalhar dessa forma. Dentro da Igreja do Senhor, estudos comprovam que 80% das pessoas que compõem a casa do Senhor são pessoas que oram. E se a gente faz um paralelo de 80% das pessoas que estão lá são as pessoas que oram, eu tenho que entender que 20% das que estão na casa do Senhor nunca oram diante das situações. Então, quando a gente faz uma observação que existe um grupo de 80% que ora, eu tenho que admitir que a pauta restante, que a fatia da pizza restante, são pessoas que não oram a Deus. E isso é uma realidade. 20% das pessoas que estão na casa do Senhor, dos crentes, nunca oram. 75% dos crentes leem a Bíblia, mas 25% do grupo dos crentes nunca leem a Bíblia. E eu não estou falando aqui daqueles que são analfabetos, daqueles que não tiveram a oportunidade de crescer em educação, de ter como é que a gente pode dizer, uma educação, né, estudar, ter leitura, condição de não só ler, mas interpretar o texto, de analisar aquilo que está sendo falado. Não estou falando que esses 25% fazem parte desse grupo. Eu estou falando de que 25% das pessoas que estão na casa do Senhor não gostam de ler a Bíblia. E é uma realidade isso, inegável. Quando a gente fala sempre da escola bíblica, os cultos de domingo e os cultos voltados à espiritualidade, né, são cultos que têm um público maior. Mas quando você parte para a doutrina, quando você parte para a oração, quando você parte para o estudo da palavra, você vai ver que há uma defasagem muito grande na participação dos irmãos. Então, a gente entende que 75% dos irmãos lê, mas aí um quarto dos irmãos não leem as Escrituras. E a Escritura Sagrada é o nosso manual de fé. É aquilo que nos conduz a sabermos qual é a vontade de Deus e aquilo que devemos agir. E a vontade de Deus ela vai em confronto à nossa. A nossa vontade nunca pode sobrescrever a vontade do Senhor, mas o do Senhor está sempre imperando contra a minha vontade, porque há uma luta entre a carne e o espírito. Amém? 60% dos crentes, eles dizimam. E eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, eu não estou pregando aqui nem ensinando sobre a questão de dízimo, mas eu estou falando sobre aqueles que dizimam, aqueles que tiram um quantitativo financeiro seu, estipulado, 10%, ou seja, no caráter ofertativo, né, mas que devolvem a Deus para que a obra do Senhor cresça, para que possa ser investido em campos missionários, para que possa ser revertido em cesta básica para pessoas, para que possam honrar o pastor, ele que vive da obra, assim como o padre vive também da obra, aqueles que são totalmente dedicados à obra do Senhor, eles precisam ser mantidos. Está lá na Bíblia, aquele que prega e ensina merece até ter salário dobrado. O trabalhador é digno do seu salário. E Paulo dizia, né, que quando ele trabalhava, ele não era pesado à igreja, mas quando ele não trabalhava, ele era mantido pela casa do Senhor. Então é a realidade que 60% dizima ou oferta. Não estou falando em constância.
e que há um quantitativo de pessoas que não querem dizimar, que não querem ofertar. E aí, para você que pode estar olhando agora, criticando, para você que pode estar olhando para mim, dizendo, mas rapaz, mas Edmir tá falando de uma coisa que eu não gosto. Peraí, só um segundo, viu? Pra você tá falando de uma coisa que eu não gosto, tocar no nome do dízimo, né? Só que a questão é o seguinte: a coisa mais difícil para um indivíduo é mexer no bolso dele. Seja para ajudar o próximo. A gente está vivendo um período de pandemia, onde pessoas vão no supermercado, fazem as maiores feiras, onde vão lá na farmácia e não se contenta comprar uma quantidade de gel suficiente para ele, nem de máscara para ele. Compram tudo que está lá no estoque, porque é mais importante ele se manter. Então, quando fala de bolso, a gente pouco partilha, a gente pouco devolve a Deus ou até abençoa o próximo, porque mexer no dinheiro vai mexer no luxo, né? E aí é uma realidade. Pessoas que não dizimam, isso aqui é por vontade. Bom, ele está dizendo que tem uma pergunta, eu queria ver qual é a pergunta, se a gente puder responder. Janiele, Janiele, saudade de tu, sujeita. E quando eu tenho fé, mas eu não estou na igreja, como eu fico? Mas eu sinto que não estou fazendo certo e penso até em voltar para a igreja, mas quando eu penso que eu vejo que tem irmão que faz tempo, mas não está fazendo, ou sendo, aí eu desisto de voltar para a igreja. O que eu posso fazer? Janiele, não era nem para me ter falado não, mas tá lá nos comentários, não tem problema. Janiele, é uma verdade que você vai se deparar em todo o ambiente religioso, em todo o ambiente social, pessoas que são, vamos dizer, desaprovadas em seu comportamento. Vamos dizer, eu trabalho numa empresa em que existe, sei lá, 50 funcionários. Desses 50 tem um quantitativo de funcionários bacana. Tem funcionários ali que são mais sérios, tem funcionários ali que são mais duros, né? Existem tipos de pessoas e aí a gente vai encontrar dentro da igreja pessoas que acabam não seguindo a conduta bíblica. Só que o nosso olhar não deve ser voltado para ele. Porque você, pronto, como foi afirmado, né, quando foi feita a pergunta, você não está dentro de um ambiente religioso. E eu vou logo afirmando, o ambiente religioso ele não salva. Quem salva é a fé em Cristo Jesus. Mas eu estou em um ambiente religioso, como a gente está aqui agora, a gente não está nas quatro paredes, mas a gente está dentro de um ambiente onde eu estou tendo contato com algumas pessoas que até eu não conheço, num ambiente, numa plataforma digital, em que estamos estudando sobre uma temática. Está tendo já um desenvolvimento de crescimento espiritual. Quando eu estou dentro de um ambiente, Janiele, eu consigo crescer na fé. Eu começo a ver palavras, escutar palavras, eu começo a me alimentar daquilo que sai da vontade do Senhor, eu começo a ter dúvidas e conversar com o próximo, eu começo a andar junto com outras pessoas que também têm comportamento sadio, aqueles que têm comportamento reprovável, né, como a gente pode dizer, o próprio Cristo, ele vai, pelo meio do Espírito Santo, ele vai mudar a estrutura dentro do coração do indivíduo. É só dar tempo. E se aquela pessoa ele não quer mudar, ele não quer crescer, ele não quer ser nova criatura, ele não quer buscar em santidade, aí ele vai se haver com Deus, não é conosco. A gente não pode medir, né? Agora a gente tem que fazer uma coisa, eu tenho que ver aquilo que é de mim. Eu só posso, por exemplo, eu Meire e Nicolas dentro da casa, né? Eu posso estruturar, eu posso alimentar a minha esposa, eu posso alimentar a fé do meu filho, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso orar, eu posso viver testemunhando Cristo e aí ser um exemplo. Mas só quem pode responder à fé deles são eles. A salvação é um processo individual, a santificação é um processo de busca e intimidade com o Senhor. E aí, quando a gente está junto em um ambiente, né, a gente junta-se, aí a gente acaba sendo mais fortalecido se alimentando. Existe um ditado no mundo que diz assim: me diz, quando a pessoa anda com porco, farelo come. Me diz com quem tu andas, eu direi com quem tu és. Mesmo estando dentro da igreja, tendo pessoas falhas, mas eu preciso estar do lado de pessoas que fazem o bem. Se eu andar do lado de pessoas que não se comportam, que não vivem, que não buscam, e aí eu vou começar aos poucos a me alimentar e quando eu percebo, eu estou contaminado com a ação das pessoas. E aí a gente sabe, né, que dentro da igreja, as pessoas que erram terão de se haver com Deus.
mas a gente tem que fazer a nossa parte individualmente, né? Processo de crescimento espiritual, a gente pode até se aquecer, mas a busca é com o Senhor. Agora todo mundo tem que estar nas suas casas, por causa do coronavírus, por causa da pandemia. Há pessoas que não estão nem buscando, nem se alimentando. Tem pessoas que não oram, que a gente está vendo aqui agora. Tem pessoas que não leem a palavra do Senhor, mas tem pessoas que estão buscando ao Senhor. Então é necessário busca, fortalecimento. Amém? Agora, o processo de estar dentro da casa do Senhor, ele serve para fortalecimento, para comunhão. Lá em Hebreus, capítulo 24, não lembro, Hebreus 10, 24, eu acho que é Hebreus 10, eu acho que é assim, que vai dizer, não deixei-vos de congregar-vos, como é costume de algum, porque o grande dia do Senhor se aproxima. Então, está dizendo que ali quem vai deixar de se congregar vai ser reprovado diante de Deus. Mas é porque o tempo está se aproximando e a gente precisa ser fortalecido. A gente precisa buscar maturidade diante do Senhor. 70% dos crentes não ofertam a missões, não investem em vidas, não investem em buscar um campo, né? Tem igrejas que tem caixa de missões, tem igrejas que não tem, mas existem organizações mundiais de missões, né? Mas é uma realidade que 30% pensam em projetar o avanço missionário e tem 70% que não está nem aí, que estão preocupados com o seu umbigo, né? Umbigo. Há uma crítica muito grande para o Brasil, dos olhares mundiais, que diz que nós somos, o Brasil é um ambiente, um celeiro de avivamento espiritual. Mas também há uma crítica de que os nossos templos são muito grandes, suntuosos, muito bonitos, esbeltos, que as cadeiras são muito confortáveis, macias. Aí você vai para uma realidade da África, Guiné-Bissau e vários outros cantos, que as pessoas têm que andar 5 quilômetros para sentar em banco de madeira duro. Ainda bem que a nossa igreja ainda é banco de madeira duro, né? E aí buscam o Senhor com fervor. A gente às vezes não quer ir na igreja ali a 500 metros de distância. Os sacrifícios são muito pouco. Os salmistas, aqueles que o povo de Israel, eles andavam quilômetros e quilômetros para ir para Jerusalém, para ir no templo e cantavam salmos, né? E aí a gente não faz nada, nossa vida é muito cômoda, tá entendendo? Então a gente já vê que as pessoas não estão voltadas a missões. O seu coração não está voltado a missões. Isso é uma realidade da maior parte da igreja. 90% dos crentes nunca se reúnem para ter um tempo devocional familiar. Ainda bem que esse gráfico, esses dados foram dados antes do coronavírus. Não estou aqui agradecendo ao coronavírus não, pelo amor de Deus, porque tem vidas padecendo. Tem vida de cristãos padecendo, porque a aflição vem para nós, e tem vida de ímpios, e Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus se alegra na morte do crente, mas na morte do ímpio não. A gente não pode se alegrar. Mas uma coisa que a gente pode aprender nesse momento que é irrevogável, é que os cristãos agora estão aprendendo a fazer culto domiciliar, né? Mas dentro da prática da igreja, eu ainda acho que esses 10% é muito. 90% das pessoas não têm o hábito de fazer culto doméstico. E eu não estou dizendo que esse culto doméstico ele é todo dia da semana enquanto você não está na casa do Senhor. Mas aí uma vez por semana, já que você vai, por exemplo, tem crente que cultua só nos domingos, né? E aí durante a semana podia ser feito 2 cultos domésticos, 3. Por exemplo, a nossa igreja ela tem uma agenda de atividade muito grande e eu como vice-moderador, né, professor de jovem, essas coisas todinha, aí eu vou para a igreja geralmente na terça, na quarta, aí uma vez na quinta, vou na sexta da aula, estou no domingo, eu fico 2, 3 dias em casa. Então assim, eu faço isso porque eu gosto, que é diante de Deus, eu gosto. Gosto de estar lá na casa do Senhor, gosto de estar na minha casa também, né, mas gosto de estar na casa do Senhor. Então, mas sempre quando eu percebo que eu não, a minha agenda me ocupou, meu serviço não me permitiu ir muito para o culto, eu faço meu culto doméstico. Mas aqui a realidade é que 90% das pessoas não têm o hábito de fazer culto doméstico. 95% dos crentes nunca ganham uma alma para Jesus, ou seja, não sai para evangelizar, não evangeliza, não estou dizendo nem o ato de ir evangelizar
no trabalho, nas atividades da igreja, mas não evangeliza no trabalho, não evangeliza dentro do carro, não evangeliza dentro das escolas, não evangeliza dentro da universidade. Então, 95% das pessoas não evangelizam. É uma realidade. Então, como é que a gente tem que ter crescimento espiritual sabendo que há uma grande barreira buscando ao Senhor? A barreira é grande de crescer, mas o Senhor ele nos dá graça. A gente ainda deve ser grato a essa parcela de 5% que estão dispostas a ganhar vida. 99% dos crentes nunca discipulam novos convertidos. O peso de discipulado sempre fica para a Rayane, é uma das professoras na parte de discipulado, e a mim, né? E até o pastor, alguns diáconos, mas 1% da igreja eles discipulam. Né? Tem um irmão, a gente tem o prazer de ver irmãos que estão sempre ali na nossa igreja, pelo menos, né? Tá ali no WhatsApp, no Facebook, tá sempre mandando mensagem no privado, discipulando, perguntando, pastoreando ali de forma digitalmente, mas é uma realidade que a gente não forma discípulo. E aí a gente faz um paralelo na cultura judaica, né? De que sempre havia alguma pessoa do lado do rabi, a um grupo de pessoas, né? E o discipulado judaico é esse, bota uma pessoa ao seu lado até que ele chegue na mesma estatura que você de conhecimento e aí ele já está pronto para ensinar outra pessoa. É agarrar, é segurar do lado, ver as dificuldades, ensinar, caminhar, ter paciência. Se cada crente que é sadio, que tem uma atividade na casa do Senhor, chegasse do lado de um novo convertido e agarrasse ele, e andasse do lado dele, aí a gente estaria mais fortalecido. Esses são dados preocupantes, alarmantes, mas em crescimento espiritual a gente tem que tratar disso. Amém? Tem outra pergunta? Que minha esposa ela faz um movimento, eu penso que tem pergunta. É o que, meu amor? Espera só um segundo. Vai logo. Eu estou orando, conversando com Deus, e Ele tocou no meu coração para que eu voltasse para a casa do Senhor. Eita, que a nossa live do Senhor já me deu um presente maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, a casa do Senhor, né, está de portas abertas. Na verdade, o Senhor está de braços abertos para te amar, para cuidar de ti. Né? Ainda bem ó, essa interação de live, se hoje né, algumas pessoas já estavam na perspectiva de que se algumas pessoas aprendessem, já seria bom, mas né, se uma pessoa entregasse, se voltasse, se tivesse o desejo ardente de ser transformado, já valeria muito. Há os perfis das pessoas com relação ao Evangelho. Temos dois grupos de pessoas muito grandes, distintas, né? E aí eu digo que o homem carnal e o natural eles praticam na mesma parte, né? A gente não consegue, apesar do texto ter iniciado com três tipos de homem, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual, a gente vai tratar agora de dois grupos. Existe aquele grupo sem conhecimento do Evangelho e o com conhecimento do Evangelho. Dentro de um grupo está aqueles que são naturais, aqueles que frequentam a igreja ou não, né? E até carnais. E o outro grupo, não, perdão, é o homem natural e dentro de um grupo que está aqueles que estão dentro da igreja e aqueles que são espirituais. Que pelo menos os que estão dentro da casa do Senhor, Naldinho tem meu irmão Naldinho tem o costume de dizer, né? Eu sou pobre, erro, mas pelo menos estou na casa do Senhor. Ele está pelo menos conhecendo, ele está se alimentando das verdades. Ele está amadurecendo. Né? Perceba que o homem natural ele vive sem conhecer o Evangelho, vai viver na vida como se não. O salmista vai dizer que vive uma vida como se não existisse Deus. Mas aí há aqueles que estão, pelo menos na casa do Senhor, estão buscando conhecer, aqueles que estão amadurecendo ao Senhor, aqueles que estão crescendo, o que a gente está fazendo hoje na escola bíblica, crescendo no conhecimento na graça. Quando a gente tem conhecimento da vontade do Senhor, a gente decide, né? E aí a gente vai servir ao Senhor. Dentro desse gráfico aqui, conhecendo, amadurecendo, crescendo e decidindo, pode-se considerar aqui o homem carnal, aquele que está dentro da casa do Senhor, mas não está totalmente dedicado, voltado, perfeito na vontade do Senhor. E o servindo, ele vai continuar conhecendo, amadurecendo, crescendo, decidindo, mas esse grupo está buscando ao Senhor.
E esse grupo aqui do homem natural, ele não quer saber de Deus. Então, há um crescimento espiritual, mesmo você sendo carnal, estando na casa do Senhor, e o crescimento espiritual. A gente deve estar do lado certo, na cruz de Cristo, no Calvário. Do grupo que está crescendo em relação ao Evangelho, são aquelas pessoas que estão conhecendo, né? Aquelas que praticam, nesse grupo as pessoas praticam o novo conhecimento adquirido. São aquelas pessoas que estão envolvidas com a igreja e buscam o crescimento através da participação de grupos. Estar dentro de um grupo, dentro de uma atividade da igreja é muito bom, porque nos fortalece. As pessoas se comportam bem, tomam decisões corretas, e aí a sua prática de vida é de Deus, né? Dedica-se ao Senhor, e Deus lhe capacita com dons. A gente está chegando na reta final do estudo de hoje, né? Mas aí a gente vê aqui 5 níveis nessa escala de crescimento, que todo mundo vai passar por ela. A gente vai conhecer, e aí quando a gente diz, né, amarás o próximo como a ti mesmo, a gente vai aprendendo, e aí a gente vai amadurecendo, e eu vou crescendo, e eu vou tomando as decisões retas. Por exemplo, na palavra do Senhor vai dizer, aquele que te agredir, né, que a gente não revide, que se alguém te bater numa face, dá-lhe a outra. A gente sabe que isso é duro, mas a gente conhece, a gente vai sabendo que está certo, aí a gente vai crescendo e a gente vai se decidindo, e a gente vai servindo melhor ao Senhor. Amém? Aí a gente tem iniciativa do Evangelho, prática e conhecimento do Evangelho, a gente tem uma conduta moral elevada, a gente vai sabendo as decisões em Cristo e a gente vai se identificando com a missão de Cristo. A gente vai se identificando com a verdade de Cristo. E aí a gente vai vendo as características das pessoas que estão nessa escadinha, né? Aquele que está no nível ali de conhecimento, a gente vê que é um homem carnal. Ele está buscando conhecimento com alegria e satisfação. Precisa de estímulo e até acompanhamento. Eles desistem até por pressão e desinteresse. Há uma falta de estímulo muito grande, mas eles estão no campo do conhecimento. Eles ainda na conduta carnal, eles vão passando para o amadurecimento, eles assimilam os ensinos, as práticas, ele ainda precisa de estímulo, ainda precisa de orientação e ainda pode desistir ali por causa de vício, por causa de alguma coisa, né, na falta de perspectiva espiritual, em pensar, não é isso que eu quero para mim. Mas ele vai crescendo, continua e tu vai crescendo. Continua servindo ao Senhor, continua buscando ao Senhor que você vai crescer. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. E na escala de crescendo, a gente tem um nível de conduta cristã, a gente vai elevando na nossa consciência, a gente precisa de desafio, entender a vontade do Senhor. A gente vai sabendo qual a vontade do Senhor, a perspectiva, e aí já há mais dificuldade de desistir. E aí a gente passa para aquela pessoa que está decidindo a transição, né? Transita ali pela dependência da casa do Senhor, da igreja, e atitudes de autoliderança, de querer mandar na sua própria vida, né? Mas estão mais aptas às decisões espirituais. Só precisa de um empurrãozinho para poder chegar lá. E aí aquele que está na escala de serviço ao Senhor, aqueles que estão servindo, é autoliderado, autoalimentado, toma decisão espiritual, serve com os seus dons espirituais, não desiste fácil, dificilmente cai por negligência, e esse está buscando a perfeição do Senhor. Aquilo que Paulo dizia, prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Ele disse até que não que eu tenha alcançado, mas prossegue para o alvo. Essa é a vontade de Paulo. Bom, a gente vai ver a último slide, né, que vai os estímulos do crescimento. A gente, para poder crescer no conhecimento espiritual, não no conhecimento, mas para a gente ter um estímulo de crescimento espiritual, a gente tem que estar nos cultos. Nesse pequeno homenzinho aqui, ó, ele está assistência aos cultos. Estar no culto é ajuda a fortalecimento. A gente tem que ter a prática de leitura bíblica. Não tem como não crescer espiritualmente se a gente não saber o que é que Deus quer para a nossa vida. E ele só vai mostrar por meio da Escritura. A gente vai conhecendo o reconhecimento das nossas próprias limitações, sabendo o quanto a gente é falho. A gente vai exercendo práticas cristãs, né? Prática como dízimo, como trabalho voluntarioso, como voluntariado, como dedicação ao Senhor. A gente vai buscando estudar e ser discipulado por alguém. A gente vai sabendo que não consegue viver sem Deus e a gente vai fazendo práticas devocionais em casa. E aí a gente vai orando ao Senhor.
E aí, quando a gente vai atingindo esses estágios aqui, a gente vai ter a consciência de que estamos crescendo. Não dá para medir, mas dá para a gente ver, para a gente ser estimulado. Amém? Crescimento espiritual é igual a investimento pessoal, a ação na igreja. Crescimento espiritual é o conhecimento adquirido, mas também a prática. Não é só o conhecimento, é o conhecimento e a prática. Crescimento espiritual é reconhecimento dos defeitos. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, eu tenho que confessar. A palavra do Senhor diz que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel para me perdoar. Crescimento espiritual é identificação com o pecado e abandono dele. Eu consigo identificar aquilo que me atrapalha, aquilo que me prende e eu tenho que abandonar. Crescimento espiritual é leitura da palavra, devoção e atitude. É aprender a palavra, é buscar o ensino dela, é receber ofensa e liberar perdão. É virtudes de ontem, esquecer. E a virtude de hoje a gente trazer para dentro da gente, né? Não é mais a moralidade corrompida do mundo, mas é aquilo que eu entendo que Cristo quer na minha vida. Crescimento espiritual é mais a ação de Jesus em mim e menos o meu querer. Amém? Aí você vê, eu vou deixar essa lâmina aí, e aí vocês vão vendo aquilo, né? São um aconselhamento, né? Prática da leitura, prática da oração, prática do culto doméstico, são dicas de como a gente deve crescer na fé. E com essa lâmina aí eu vou encerrar orando. Deixa eu ver aqui. Quem assistiu ao estudo e não acompanhou a live, né? Hoje é a escola bíblica, é sexta-feira, é a nossa escola bíblica aqui na Igreja Batista Calvário. E a gente arrumou essa maneira de poder continuar dando o estudo da palavra sobre uma temática. Os nossos irmãos estão assistindo, né? E se você viu esse vídeo depois, não faz parte da nossa igreja, mas tem alguma dúvida, você pode fazer uma pergunta aí no comentário e a gente vai depois aí até no privado ou até no próprio comentário, para que todo mundo aprenda, a gente vai comentando, né? Eu quero agradecer a você que está no Facebook nos assistindo, aos irmãos da Igreja Batista Calvário, mas também aos irmãos em Cristo Jesus da Igreja Genuína, a qual eu não conheço, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele sabe. Porque naquele grande dia do Senhor não vai haver placa. Vai haver a grande igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Todo mundo lá. A galera do Instagram, um abraço bem forte. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que Deus possa agir poderosamente em nosso meio. Vamos orar ao Senhor. Feche todo mundo os olhos, eleve o coração ao céu e oremos. Ó Deus, Pai bendito, eterno, maravilhoso, Deus bondoso, o Senhor, Deus, esteve presente nessa noite. Podemos, ó Deus, suprir as tuas necessidades, ó Senhor, quer dizer, suprir a necessidade dos teus servos, ó Pai, que estavam em casa, que não estão podendo ir ao culto. Os servos, ó Deus, da Igreja Batista Calvário, mas também, ó Deus, aqueles que estão em outra localidade e que puderam aprender um pouco sobre o crescimento espiritual. Te peço perdão, ó Senhor, se em algum momento eu errei no estudo, né? Mas eu tentei ser fiel à tua palavra, aos ensinamentos, ó Senhor. Embora que os nossos ensinos muitas vezes não bata com outras teologias, com outros ensinos, ó Pai, mas que o Senhor possa ver a verdade em nossos corações, que haja vontade e desejo de santificação, de transformação daqueles que estão assistindo, ó Pai, que haja hoje renúncia do mundo, das vontades do mundo, dos prazeres do mundo e entrega a Ti, ó Santo Deus, que possamos, ó Deus, estar justos diante da Tua santa presença, porque a finalidade da morte de Cristo foi para essa, ó Pai, para que me permitir chegar perto de Ti, Te adorar, sentir o Teu poder, sentir a Tua presença, ó Deus, saber que eu não tenho nada, que tudo vem de Ti, ó Deus amado. Que possamos diminuir, ó Deus, para que a Tua glória cresça em nosso meio. Abençoa os Teus servos, ó Senhor, que a Tua presença recaia sobre eles, que eles não se sintam só diante desse momento, que haja paz nos lares, ó Senhor, que esse momento de confinamento social, que não seja momento para causar, ó Deus, mais distanciamento familiar, né, intrigas, discussões pelos temperamentos, ó Deus, das pessoas, mas pelo contrário, que haja mais amor, mais paz, mais unidade, que haja aproveitamento, ó Deus. É assim que nós te oramos, ó Pai, e te agradecemos, ó Santo Deus, no nome santo de Jesus. Abençoa todo mundo, ó Santo Deus, abençoa os teus servos, nos livra do mal, ó Pai. É assim que nós te oramos.
em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui e vou terminar a live. Essa é minha esposa linda, meu filho lindo. Meu computador ele demora um pouquinho, mas é assim que é. Graça e paz a todos.